sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Energia e Automação. Hoje eu quero mostrar para vocês essas duas criancinhas que a gente tem disponível na nossa loja. O inversor de frequência e o Soft Start. Mas qual é a diferença entre eles? Como que eu posso saber qual e aonde eu posso usar um inversor e onde eu posso usar um Soft Start? Vem comigo que eu vou explicar para você tudo que você precisa saber antes de realizar essa compra. Bom, antes da gente começar a falar um pouco mais sobre cada um deles, a gente precisa entender quais e quando a gente precisa. Vamos entender em qual ocasião e por que a gente precisa utilizar um desses dois aparelhos. Bom, um motor trifásico ele tem três grandes problemas. Ele tem uma corrente elétrica extremamente alta, você não tem controle sobre ela. Isso pode acabar gerando danos tanto físicos ou mecânicos, quanto na própria rede elétrica. Então, tanto o inversor quanto o Soft Start, eles vão conseguir fazer que você tenha esse controle em cima dessa partida. Mas cada um deles é de uma forma diferente. E eu vou estar explicando para vocês agora. Bom, vamos começar falando sobre a nossa estrela, Soft Start, que é o aparelho mais comumente utilizado. Mas o que significa Soft Start? Cara, partida suave. Como que funciona e para que serve Soft Start? Bom, ela serve como exatamente o nome diz, um controle suave. Uma partida suave, você tem mais controle sobre o seu motor, você tem mais controle sobre qual a frequência elétrica que vai passar e vai chegar até o seu motor. Então você consegue configurar de forma mais direta a corrente elétrica que passa para dentro do seu motor. Você consegue fazer de forma gradativa, aonde ele começa com uma tensão mais baixa e vai chegando aos poucos até a sua rotação normal. Por que que a gente precisa utilizar isso? Porque, como eu falei no começo do vídeo, o motor trifásico ele é muito descontrolado. Então a gente precisa evitar ao máximo os danos mecânicos, porque a gente sabe que isso pode gerar um prejuízo enorme para a nossa indústria. Bom, quando que a gente vai utilizar a Soft Start? Quando a gente utiliza a Soft Start, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa que o nosso motor ele comece de uma forma mais suave, mas que ele mantenha ali a potência dele dentro do breve momento. Ou seja, eu preciso que o meu motor comece de forma suave, atue de forma normal e depois que precisar desligar ele, ele também faça esse desligamento de forma suave. Ou seja, de forma gradativa, não de uma vez, dando um tranco na nossa máquina. Quando você precisa somente disso, o ideal é você utilizar a Soft Start. Porque o inversor de frequência, por exemplo, ele tem muitas outras funções que provavelmente a Soft Start possa resolver de forma mais barata. Bom, dito sobre o irmão mais novo, vamos falar agora sobre o irmão mais velho, que esse sim, ele tem inúmeros tipos de utilizações que a gente pode estar utilizando dentro de uma indústria. Por meio desse cara aqui, a gente consegue controlar partida suave, parada suave, velocidade da nossa rotação, frequência da nossa rotação, o torque, se ele precisa ser, por exemplo, numa rampa, onde ele precisa ter uma velocidade um pouco maior ou menor, o sentido do giro e algumas outras proteções avançadas para o seu motor. Então, em teoria, se a gente precisa ter um controle maior sobre a rotação do nosso motor, o ideal é utilizar o inversor, porque por meio dele a gente consegue fazer um controle conforme ele vai avançando. Então a gente consegue colocar por um período de tempo, por um período de rotações, por exemplo. Então, por exemplo, eu preciso que depois de 10.000 voltas o meu motor ele altere a frequência e fique até, vamos supor, eu coloquei ele estava em 30 Hz de frequência e eu preciso que ele fique para 60. Então eu consigo configurar por meio do inversor de frequência, onde no Soft Start eu não consigo. Se eu preciso, por exemplo, fazer a reversão do meu motor, se eu preciso fazer com que ele atue junto com o CLP, o inversor de frequência ele é muito mais abrangente, ele atinge mais áreas do que o próprio Soft Start. Então se eu quero uma coisa mais técnica, eu preciso de mais funções, o inversor é a melhor escolha sem sombra de dúvidas. Mas Ícaro, eu preciso ter os dois no meu sistema elétrico? Não. Vamos comparar aqui o que cada um faz e o que não faz? Eu preciso de uma parada e de um início suave? Ambos oferecem isso. Mas se eu preciso ter um controle sobre a minha velocidade ou, por exemplo, eu preciso inverter a minha rotação do meu motor, eu não consigo fazer isso por meio do Soft Start. Então, necessariamente, eu necessito de um inversor de fase. Ah, qual que gasta mais energia? Logicamente, o inversor tem um consumo muito mais alto de energia do que o Soft Start. Eu preciso somente que o meu motor fique rodando de forma mais contínua, mas eu gostaria de evitar esse tranco, esse desgaste mecânico.
soft start. Não tem por que você gastar um valor muito mais alto no inversor se você precisa de uma coisa mais simples. Então, o inversor é para usos mais simples, de maneira mais simples de dizer, para usos simples e para usos mais técnicos. Então, vamos pensar aqui em alguns exemplos práticos. Putz, eu tenho uma bomba de água que ela quase pula do tanque quando eu ligo. Então, soft start. Por quê? Você precisa somente que ela pare de dar o tranco, porque o funcionamento dela vai ser contínuo, vai ser constante. Então você não precisa de uma coisa mais complexa. Então o soft start é uma excelente opção. Ah, mas por outro lado, então, eu também tenho uma esteira que eu preciso que ela faça conforme o meu produto passe. Eu tenho produtos mais pesados, eu preciso que ela seja mais lenta para evitar danos mecânicos. Ou eu tenho produtos mais leves também. Então, se eu tenho essa necessidade de algo que consiga controlar a velocidade ou controlar a frequência, eu preciso necessariamente de um inversor de fase, não tem para onde correr. A questão é, eu preciso de algo simples ou eu preciso de algo complexo? Simples, complexo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ficado claro qual é a grande diferença entre o inversor e o soft start. E se você tem ainda alguma dúvida ou tem algum comentário, deixa aqui embaixo que a gente vai estar respondendo para vocês. Se vocês precisam também de algum auxílio para estar escolhendo algum desses dois para o seu tipo de uso, para o seu motor, entre em contato com a gente que a gente vai te auxiliar da melhor forma. Agora, se você já tem um desses produtos e está aqui para poder tentar entender melhor, entre em contato conosco se você tiver alguma dúvida, que nossos especialistas vão entrar em contato e sanar todas elas. Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo.